Jonas, capítulo 1. Preste atenção. Versículo 1 também. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Pessoal, preste atenção aqui. Vamos lá. A palavra foi direcionada ao Jonas. Tira o nome Jonas, coloca ao Renato, a Maria, ao Antônio, a Michele, que está ali do lado, ao Carlos, não sei o seu nome. A palavra do Senhor direcionada a você. Quando ela vem de encontro ao seu coração, você deve fazer 3 coisas. Eu falava aqui nos cultos anteriores, orando com o pessoal também. 3 coisas. Primeiro, ouvir. Segundo, crer na palavra que você ouviu. E terceiro, obedecer. Se você não seguir os 3 passos, você não verá maravilhas extraordinárias. Conforme nós temos orado neste mês, para vermos maravilhas acontecerem no nosso meio. Temos visto. Alguns ouviram grandes testemunhos aqui no nosso meio. Gente que caroço desapareceu. Segunda-feira a irmã prosperou. Comprou um carro sem ter juro nenhum. O familiar estava lá. Eu preciso passar esse carro para frente, tal. Falou, tá bom. Não negocio. Depois, se ela quiser testemunhar, ela testemunha. Sem pagar juro algum. Paga como você puder, da maneira que você puder. Vai lá. Só quero passar o carro. Se não é Deus fazendo, eu não sei o que é. Deus quer fazer muito mais em nossas vidas. Mas siga os passos. Já pegou a visão aí? Qual o primeiro passo? Ouvir. Se você não ouvir, não vai adiantar. Mas após ouvir, o que eu devo fazer? Crer. Crer naquilo que eu ouvi. E o terceiro, obedecer. O Jonas recebeu a palavra de Deus, ele até ouviu, mas ele não obedeceu. Se ele não obedeceu, eu creio, eu, Renato, creio que ele não creu naquilo que Deus falou para ele fazer. Olha o que diz aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, essa cidade que tinha aproximadamente 120 mil habitantes, tamanho de Catanduva mais ou menos, e clama contra ela. Jonas, vá lá e pregue, anuncie a minha palavra de salvação para os ninivitas. É mensagem para outro dia, o Jonas não quis ir para lá. O Jonas, pessoal, fez algumas coisas aqui que você não deve fazer. Vamos aprender. Mas vamos lá. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Não adianta, irmão. O salmista diz que se você for ao profundo da terra, o Senhor te acha lá. Se você for aos céus, o Senhor também está lá. Ele está em todo e qualquer lugar. Já cansamos de ler esse texto aqui. É um dos, mas tem outros vários. É Provérbios 15:3. Diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar. O Jonas desculpa a expressão, bobinho. Ele acha que vai fugir de Deus. Irmão, olha para o pastor, você acha que você vai fugir de Deus? É aí você que está fugindo do chamado? Você está fugindo da sua responsabilidade? Hoje à tarde, uma pessoa me procurou e falou, pastor, eu tenho um chamado. E eu preciso executar o meu chamado. Eu falei, ainda bem que você percebeu que Deus lhe chamou, que você precisa cumprir o que Ele mandou você fazer. Irmão, você está fazendo o que Deus te mandou fazer? Ou você está fazendo como Jonas? Diz a palavra que ele fez completamente o contrário. Nínive era para cá, ele pegou o caminho inverso. Eu vou para Tarsis. Tarsis, pessoal, é um local que ficava muito distante de onde o Jonas tinha que ir. Tem pessoas que estão, pessoal, pegando uma passagem para um barco, para uma viagem, que está levando ela para longe de Deus. E isso está impedindo as maravilhas de acontecerem, os prodígios. Cuidado. Deus falou para você fazer uma coisa, o que você está fazendo? O contrário. Tarsis, pessoal, daqui a pouco eu chego lá, mas eu vou falar um pouquinho depois de Tarsis. Aqui, ó. Para Tarsis. E descendo, ele começou a descer. Os obreiros lembram que eu preguei para vocês isso, os líderes de ministério. E descendo a Jope. Ah, agora sim.
Depois eu falo de Tarsis. Deixa eu falar de Jope primeiro. Eu estive em Jope. Deus me deu a honra pela misericórdia e a graça dele. Fomos em Jope. Se você for em Jope um dia, você vai ver que lá tem um peixe. Tem um espaço lá próximo ao litoral, que é uma cidade litorânea, de fato muito bonita, que chama a atenção pela beleza. O seu pôr do sol é maravilhoso. E eles têm um peixe gigante, bem grande, porque eles pegam esse texto aqui e é lá que eles afirmam que o Jonas foi engolido pelo grande peixe. Alguém fala que foi a grande baleia, que pode engolir um homem, sim, uma baleia, que é um bicho gigante do mar, mas nós sabemos que no passado haviam animais bem maiores. Encontrar um peixe aí, meu irmão, pré-histórico é gigante. Não sabemos o tamanho que era. Eu não vou afirmar que era baleia. Era um peixe gigante. Mas vamos lá. Ao invés do Jonas ir para Nínive, tudo bem que Nínive é uma cidade de bárbaros, de homens maus, mas Deus quer tratar com homens maus, Deus quer salvar pessoas más. Vide o apóstolo Paulo, era um homem terrível, perseguia crentes e Deus o fez um grande apóstolo. Deus quer tratar com pessoas perdidas também. Talvez você, que diz, eu não vou pregar para aquele cunhado meu, pastor, aquele parente meu, não, ele que se vire, para não falar português mais pesado aqui. Ele que quebre a cara mesmo. Estou falando de maneira educada. Eu não vou na casa daquela mulherzinha, não, aquela cunhadinha minha. Se Deus está mandando, sei lá, pregar para aquela pessoa, orar por ela, resgatá-la em nome de Jesus, por que você está indo na contramão, pessoal? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Mas aí a pessoa, ao invés de fazer o que Deus mandou ele fazer, ele faz como Jonas. Ele começa aqui, na primeira descida dele, vai para Jope. Ele desce para Jope para depois ir lá para Tarsis. O que significa isso, pastor? A pessoa ela vê algo que é interessante, bonito, e é atraída por aquilo ali, deixa de cumprir o que o Senhor mandou que ela fizesse, porque foi atraída por algo bonito. Mas tem outra peculiaridade para você entender aqui nessa mensagem. Jope, além de ter um pôr do sol bonito, ser bela, era uma cidade baixa. De fato, quando nós fomos lá, o rapaz da van foi descendo, parecia que era um abismo, até chegar lá embaixo. Vamos pegar o exemplo aqui do Brasil, você que já foi em Ubatuba. Alguém já foi em Ubatuba aqui? Já desceu a serra? Hã? Então, é íngreme ou não é? Bem inclinadinha. Se o teu freio não estiver bom, você cai lá no precipício, né? Jope era lá embaixo. Olha o pastor, irmão. Muito cuidado. Muito cuidado com coisas que são bonitas, mas que te jogam para baixo. São belas, atraentes, mas que vão te levar para baixo. Quem está compreendendo, diga amém. Levante a mão direita e diga, eu preciso tomar cuidado com coisas que são bonitas, mas poderão me jogar para baixo. Amém, pessoal? Tem gente sendo atraído por coisas bonitas e estão sendo jogados para baixo. Exemplo, pastor, Sansão. Quando ele viu Dalila, que mulher bela, que mulher atraente, sedutora. Os cabelos sedosos, eu digo até que era sebosos. Rei de sebo. O Sansão não olhou aquilo. Ele ficou impressionado, impactado. Mas vamos lá. Um outro exemplo. Vamos falar do sobrinho do Abraão, que observou as campinas do Jordão, ficou longe da bênção. O tio dele estava com a bênção, que Deus falou para Abraão, e tu serás uma bênção. Então o Abraão está com a bênção que Deus deu para ele. E o sobrinho decide se apartar do tio que tinha bênção. Irmão, não se aparte de Deus. Não se distancie da presença de Deus. Não fique longe. Não vá. É bonito, pastor, mas te joga para baixo. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Só pegar esse gancho com você rapidinho. Abra aí, só para você ver aqui. Pegar só um dos exemplos aqui. Eu ia falar do Sansão lá em Juízes, capítulo 16, capítulo 15, 16, mas vamos pegar Gênesis aqui, ó. Gênesis, rapidinho aí. Capítulo
13. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Era como o jardim do Senhor. Já ouviu o ditado, as aparências o quê? As aparências enganam. Cuidado, moça. Cuidado, rapaz. Ah, muito bonita, pastor. Mas não tem nada de Deus. É bonito, mas Deus não está ali. Quem está entendendo, diga amém. Igual um amigo nosso, comprou um carro. Ah, pastor, agora acertei a mão. Por fora parecia perfeito. Quando ligou, meu irmão, fumava mais do que a caipora. O motor estava condenado já. O irmão pediu a unção, falei, nem precisa. Debaixo do carro uma poça de óleo. Falei, não, com tanto óleo desse, para que unção? Vocês estão rindo, mas é verdade. Mas quando chegou, olhou na vitrine da loja. Nossa, que coisa linda! Olha que lata bonita. Parecia que comprou o carro do Zé Curubu. Vocês estão rindo por quê, irmão? Não é o Zé Curubu que enganava lá todo mundo? Vendia gato por lebre? Zé Curubu é bandido, mas ele vendeu um carro lá e o carro não tinha motor. O cara tinha que andar assim correndo com o carro. A lata aqui, o Zé Curubu assim correndo. Diga, Deus me livre. Fala para quem está ao seu lado, diga, Deus te livre de toda a armadilha do diabo. E Deus vai te livrar porque você tem a visão bem atenta, em nome de Jesus. Seus olhos estão bem abertos, em nome de Jesus. E aí, ó, veja só. No versículo 11, veja aí, Gênesis 13, 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Aí, pronto. Se apartou da bênção, escolheu algo que ele achava que era bonito, que depois eu não vou ler toda a história, você sabe o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. A cidade pegou fogo, mas antes de pegar fogo, o Ló ficou preso, cativo, amarraram ele, prenderam ele. Depois, no futuro, ele perde a esposa dele, você sabe disso, que ela virou estátua de sal. Tudo porque foi atraído por algo que é bonito, algo que é atraente aos olhos. Cuidado, meu irmão, muito cuidado, muita atenção. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Mas ainda peguei um outro exemplo aqui para você guardar no teu coração, de coisa que parece que é bonita, mas Deus não quer. Sai fora disso. É a armadilha do diabo para te enganar. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Leia aí. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Está vendo só? Então ela olhou a árvore, nossa, que bonita, que fruto. Imagina quem gosta de jaca, né? Ver aquela árvore com aquela jaca bonita lá. Quem gosta, o cheiro é terrível, né? Só quem gosta mesmo. Vamos pegar uma fruta que é mais simples, né? De você pegar e se alimentar. Goiaba. Quem já pegou goiaba bichada? Vocês estão falando, vixe. Por fora estava bonitona, não estava? Nossa, que goiaba! Oh, bonitona, até meio rosadinha. Quando você mordeu, estava o bichinho lá dentro. Quem sabe fazendo melhor é o ministro Magno, né? Que ele faz uma movimentação aí que os amigos próximos sabem o que eu estou falando. Você perde até o gosto. Já aconteceu com você está comendo a comida com muito gosto, de repente você acha um bicho lá dentro. Já ou não? Sim ou não, pessoal? Um dia estava eu e minha esposa lá em Mossoró. Ela, nem comigo, o risoto tá barato, 40 conto. Hoje não tem mais, né? Faz muitos anos atrás isso aí. Falei, tá bom, pede aí. Lá no shopping ainda. Pega o risoto aí, tá bom, pega o risoto. Trouxe para ela lá. E ali você fala, tá bom, vai, eu igual também, quero um desse aí. Na hora que eu estava com uma fome, pessoal. Primeira garfada, colherada. Nossa, o sabor estava bom. Fui dar assim, o bicho estava lá. Estava lá, a baratinha assim. Baratinha. Aí não deu, né, irmão? Aí chamou um pessoal lá. Aí, moça,
O garçom, a garçonete. Meu Deus, moço, pelo amor de Deus. Ai, não, você não pode pagar. Eu falei, mas eu não vou pagar mesmo. Ainda vai perguntar se eu vou pagar? Uma barata. O que é isso aqui? É um upgrade? É um plus? Uma premiação? Que coisa, pessoal. Mas veja só. Era bonito o prato, atraente, agradável, poxa. Com queijinho por cima, assim. Quem é que não gosta do risoto com queijo ali? Gostoso, mas com barata não dá. Então o diabo ele faz isso, ele engana. A Eva viu que o fruto era bonito, agradável. Diz mais aqui, ó. Gênesis 3:6. E agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Isso aqui entra dentro do escopo do texto da nossa mensagem, que eu vou chegar lá na frente quando o Jonas desce para o porão. Quando a pessoa vai para o porão, ele está no escuro. No porão tem o quê? Rato, barata, bicho, lacraia. E a pessoa começa a andar com ratos. Começa a se sujar igual. Começa a fazer aquilo que o outro também faz, que não é agradável a Deus. Estou falando isso aqui porque a Eva comeu, desobedeceu a Deus, começou a se tocar, falar, Deus falou que eu ia morrer, não morri não, já tinha morrido espiritualmente. Que é o último estágio do Jonas, quando ele vai para o ventre do peixe. No capítulo 2, quando você lê lá, o Jonas fala assim, das profundezas do inferno eu clamei, porque o ventre do peixe representa o inferno. Ele estava perdido lá. É quando a pessoa chegou no último estágio, perdição total, e nada importa, tanto faz para ela. Até escrevi aqui, tanto fez, tanto faz, que é o último estágio. Volta lá para você ver em Jonas, então, capítulo 1, está marcado aí na sua Bíblia, a minha também eu marquei aqui. Volta lá. Então ele foi para Jope. Jope é uma cidade bonita, porém ela é o quê? Baixa. Cuidado com aquilo que é bonito e te joga para onde? Para baixo. Você aprendeu isso aqui. Agora, achou um navio que ia para onde? Então, primeiro ele foi para Jope, ele desceu, foi lá para Jope. Chegando em Jope, ele estava em Jope, uma cidade portuária, ele viu um outro navio e perguntou, para onde vai esse navio? Pessoal, para Tarsis, para mais longe. Irmão, vamos aprender uma coisa sobre isso aqui. Depois você pode pesquisar. Uma viagem para Tarsis era uma viagem muito cara. Imagina só você, consulte agora depois, quando acabar o culto, entra no Google e pesquise uma passagem lá para o Japão, para você comprar amanhã. Não precisa nem para o Japão, não. Pode ser aqui para São Paulo mesmo, Rio de Janeiro, qualquer lugar aqui. Você vai ver o preço que está. Aí você vai ficar espantado. Meu Deus. Por isso, se você planeja, a não ser que a pessoa tenha condições financeiras boas, ela compra de um dia para o outro. Nós procuramos planejar. 1 ano antes, 9, 10 meses antes, para pagar mais em conta. Né? Senão você não consegue fazer. Só uma viagem aérea aí. Mas vamos lá. Pesquisa o valor de um cruzeiro. De alguém famoso, Roberto Carlos, qualquer artista desse. É caro. A viagem para Tarsis era cara, muito cara. Por quê, pastor? Porque eles levavam ouro. Se você ler o texto aí, quando o bicho começa a pegar, eles jogam ao mar ouro, prata, riquezas, pedras preciosas, bens, móveis, tudo que eles transportavam naquele navio. O Jonas estava com uma praga na vida dele, e eles achavam que é porque o navio estava pesado de tanto ouro, de tantos móveis. Vamos jogar ao mar! E não era. Era o Jonas que estava ali, pessoal, marcado, porque estava em desobediência. Eu escrevi aqui, Jonas, para fugir da presença do Senhor, entra em um barco e embarca para longe de Deus. Irmão, cuidado. Em qual barco você está entrando? O barco que parece vai te levar para um lugar bonito, mas te joga para baixo. O outro está entrando num barco para Tarsis. O que significa isso? Que essa viagem vai custar caro. Olha para o pastor. Significa que esta viagem vai custar caro. Tem pessoas que já estão pagando esse preço. Perdendo saúde, perdendo família, o outro perdendo emprego, o outro perdendo a amizade que tinha, boas pessoas que ele tinha ao lado, parceiras mesmo.
mas decidiu para uma viagem estranha, está perdendo tudo isso. Quem está compreendendo, diga amém. Queridos, não compre essa passagem. Não entre nesse barco. O detalhe é que ninguém foi lá falar para o Jonas: ô Jonas, vamos aqui comigo. Foi ele tomando decisão por conta própria dele. Quem está compreendendo, diga amém. Cuidado, meu querido. Muito cuidado com isso. Então, ele foi para Tarsis. A segunda descida dele, né? Primeiro para coisa bonita, depois para muito longe de Deus. Pagou, pois, a sua passagem. Olha aí, pagou caro. Meu Deus do céu. Talvez a pessoa está pagando um preço, irmão, e não se arrepende. Não chega, não se aproxima de Deus. Deus, eu errei, Pai. Me perdoa. Lembra do filho pródigo, Lucas capítulo 15? Ele caiu em si e procurou o pai para se acertar. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Senhor, tem misericórdia. Mas não faz. Ele continua ali, irmão, com queixo duro. Ele é difícil. Não seja essa pessoa. Em nome de Jesus, não seja essa pessoa. Lá em Provérbios fala que o homem que endurece a cerviz será quebrantado sem que haja cura. Não sei se eu estou equivocado, não está escrito aqui no meu esboço, mas eu quero ler com você, se eu não estiver equivocado, Provérbios capítulo 26. Não, 29. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Provérbios 29, versículo 1. O que está escrito na tela aí, meus irmãos? Leiam, por favor. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. A cerviz é que é o pescoço aqui. O tronco dele é duro. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado quando? De repente. Ele acha que está tudo bem. O Jonas já está tudo bem. Eu estou fugindo da missão que Deus me deu, mas está tudo legal. Está tudo bem, a viagem está percorrendo, está transcorrendo bem. Essa viagem aqui, eu peguei esse barco, mas está tudo legal. Irmão, ele está tudo errado. Volta hoje, irmão. Enquanto não aconteceu o problema, desperta agora. Deus, eu vou voltar hoje. Se for o caso, irmão, eu não sei, eu não quero forçar nada. É o Espírito Santo falando com você. Como trouxe alguém aqui hoje para falar conosco, que está com o desejo de servir a Deus, de fazer a missão, que nunca deveria ter deixado de fazer. Deixa eu falar para você uma coisa, meu irmão. Se é o seu caso, você está parado. Não, Deus sabe da minha vida. Irmão, você está correndo um sério risco. Porque se você ficar na contramão do que Deus está te mandando fazer, isso é pesado. Isso é ruim. Preste atenção nisso. Por que diz que muitas vezes é repreendido? Muitas vezes o pastor prega sobre isso aqui. Você ouve a palavra, mas você acha que não é com você. Você acha que é para o outro. Alguns até chegam ao cúmulo de falar: ah, tá vendo? Meu marido não veio. Isso aqui foi para ele, ó. Ó, minha mulher não veio. Se ela estivesse aqui, para com isso. É com você. Todo culto que eu fui em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, já fui em vários cultos missionários. Vários lugares que eu fui. Ou amigos que pregaram quando eu convidei, que vieram de todo o Brasil, até de fora. Recebi até um coreano, lá em Mossoró, o Seung-Yo, quando foi pregar lá. Foi junto com o pastor Fernandes Lima. 2014, isso. Então, eu sentava ou ficava aqui do lado para ouvir. E prestando atenção. Algo que falava, poxa, isso é para mim. Isso não é para o outro. Eu não ficava olhando para minha mulher, tá vendo? Tem gente que gosta de falar sempre que é para o outro. É para mim, é para você. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Diga, é comigo. Então, diz assim, vamos lá. O homem que muitas vezes repreendido endurece serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. E o capítulo 26, volta 2 páginas aí, por favor. Versículo 2 diz: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa o quê? Não virá. Como a bênção sem causa também não virá. Por que foi abençoado? Tem uma causa para a bênção ter vindo. Consagrou, jejuou, orou, creu, a bênção chegou.
Mas por que veio a maldição? Porque se ausentou de Deus, se afastou, ficou distante, foi para Tarsis, lugar distante, pagou caro. No versículo 3 diz: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento. Quem está lendo aí? Vamos ler juntos? O açoite é para quem? Então não é para você, você não é cavalo, você é ser humano. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento. E a vara para as costas de quem? Você não é tolo também. Mas quem é o tolo? O que ouve, ele não crê, ele não obedece. Ou ele fala em um desses 3 pontos. Porque o Jonas até ouviu, mas não obedeceu. Se não obedeceu, foi porque ele não creu. Ele decidiu seguir a rota dele, não a rota de Deus. Voltando para o Jonas, vamos terminar. Volta lá, capítulo 1. Agora, ele vai para Tarsis. Ele vai para Tarsis. Versículo 3. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, lugar distante de Deus. De diante da face de quem? Eu vou para longe de Deus. O Jonas disse aqui. Só que quanto mais longe de Deus, pior. Mais problema. Isso é sério. Mas diz mais. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Eu comento rápido isso aqui. Tem tempestades que o Senhor envia para as nossas vidas. Interprete isso aqui com uma visão espiritual, que são até boas para nos livrar do pior. Há tempestades que são enviadas porque nós estamos meio que dormindo na fé. E a tempestade balança o barco é a tua vida. Balança para lá e para cá para dar uma despertada na pessoa. Para ela cair em si, para ela ver que ela não está correta. Que ela precisa voltar para a rota de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Talvez Deus envie a tempestade, irmão. Já enviou, eu não sei se você entendeu. Ou se você ainda continua sem entender. Que é a mesma coisa, né? Não entendeu, continua sem entender. Está sendo surrado aí, tempestade está batendo contra o barco, parece que não cessa. O bicho está pegando, olha o versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Deus com D minúsculo quer dizer que eles tinham os deuses deles aí. Esses deuses do mundo fajutos, que nada podem fazer. E lançavam no mar o quê? As fazendas que estavam na fazenda é dinheiro, né? Não entenda fazenda, uma terra, não sei quantos 1000 hectares, não. Os recursos que eles tinham. Olha, quando a pessoa está longe de Deus, ela começa a perder dinheiro, vai perdendo tudo. Poxa, pastor, até investir. Um amigo meu me falou de um investimento legal aí. Eu coloquei dinheiro lá, falaram que ia render não sei quantos por cento no CDI, no CDB, no CPP, no QQQ. E aí, quando eu fui consultar lá, pastor, a setinha para baixo, só perdas. Meu querido, quando a pessoa está distante de Deus, infelizmente, são perdas que vão sendo acumuladas. Volta para Deus, volta para a igreja, volta a buscar a face do Senhor. Volta a temer a Deus, a respeitar a palavra dEle. Quem está compreendendo, diga amém. Estão jogando as fazendas no mar. Irmão, imagina só quanto que alguém juntou de economia para comprar uma barra de ouro, ou que o trabalho que deu para achar pedra de ouro, para ele guardar na bolsa dele, para sustentar a família dele, para ser moeda de troca. Quanto custou lá fazer, sei lá, um móvel que eles deviam ter no navio, alguma coisa? E começaram a perder, e começaram a perder. E o Jonas está nem aí. Está aqui, ó. Começaram a lançar no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. Ponto e vírgula. Jonas, porém, fez o quê? Desceu aos lugares aonde? Para onde Jonas foi? Irmão, o bicho está pegando, os caras gritando, gente, tempestade, e os caras mexendo na vela, porque não tinha motor naquela época, né? Era tudo na vela.
vela, remo. Os caras remam para o outro lado, rema, vai quebrar. A onda gigante, tamanho dessa parede, vinha, o navio fazia levantava para cima. Não pensa que é brincadeira não, meu irmão. Quem já esteve em alto mar sabe que o bicho pega, hein? Alguém já foi para o mar aqui já? Ninguém? Uma pessoa. Uma pessoa. Isso, duas. Se apertar, tem mais. 3, 4. Tá bom. Não estou falando você ir no mar, lá na beira do mar, não, viu? A aguinha vinha molhar a tua canelinha assim. Ai, ai, ai. E depois. Não. Estou falando você pegar uma embarcação, meu irmão, e se pegar a tempestade. Eu sei que já peguei. Arrumaram. O irmão falou: não, vamos fazer um propósito lá em alto mar, tal, tal. E aí o obreiro: não, pode deixar isso aí, a gente vai arrumar um barco lá e todo mundo vai. Cada um paga 30 conto, 40 conto, aí junta e paga o barco. Eu falei: rapaz, está esquisito. Começou pelo preço. Eu falei: rapaz. Chegou lá a jangada. Tinha um irmão lá, o Ministro Montanha. Forte. Grandão assim. E aí, eu lembro até hoje. Eu falei lá pro nosso líder e falei: olha, eu parecia aquele cara que falou pro apóstolo Paulo, né? O Paulo falou, na verdade, pro capitão lá, tá lá em Atos 27, falou: ó, a navegação há de ser incômoda. E aí o homem não quis crer, não, vamos seguir o caminho. Eu falei: olha, esse barco aqui não comporta todo mundo, não sei se vai fluir isso aqui. Não, aí tinha um ministro montanha: vamos, avancemos! Não, vamos em alto mar, temos que ir, é jogar as cinzas lá no alto mar. Eu falei: rapaz, esse cara está muito animado. Eu sabendo que o bicho ia pegar, já peguei uma boia, coloquei aqui. Falei pra minha mulher: filha, vem cá, põe também. Já amarrei nela. Agarrei numa haste que tinha lá e fiquei bem quietinho lá. Os irmãos cantando: a nossa fé. Pô, falei: vai, tá bom. Esta alegria não vai mais sair. Falei: tá bom, não sai mesmo. Estou falando lá de Natal, né, Rio Grande do Norte. Estávamos no Rio Potengi. Quem conhece Natal sabe, tem um encontro do rio com o mar. Tem um encontro do rio com o mar. Quando está no rio, tudo bem. Um pouquinho de onda, mas tranquilo. Aquele barco, né, meio movimentando. Quem não tem estômago não vai, né, pessoal? Ou tem que tomar um Dramin, né? Senão o cara passa mal. E o bicho está movimentando, está indo. E aí, na hora que entrou no mar, amigo, a primeira onda, o barco fez... O irmão que estava lá na frente: vamos, ele volta! Volta, barqueiro, volta! Sem contar que ele desceu rolando lá da proa, irmão. Foi, mas você não está animado? Não brinca com o mar não, pessoal. O mar é sério. Mas olha para o pastor aqui. O bicho está pegando no mar. A coisa está séria no mar. E o Jonas está lá dormindo. Quando a pessoa vai para o porão, meu irmão, está no escuro. Misericórdia. Imagina a situação. Lá fora tudo quebrando. Está escrito aqui na Bíblia que o navio estava para se quebrar. Aqui, ó. Desceu aos lugares do porão e se deitou. E dormia um profundo sono. Quando a pessoa desce ao porão, ela fica nesse estado de sono. Por isso que a palavra fala aqui, ele nem liga. Acaba o culto, ele vai embora, vai tomar o açaí dele, comer o lanche dele, vai para casa, assistir televisão, ver o futebol. Amanhã é outro dia, ele não ora, não lê a Bíblia, está no profundo sono. Domingo tem campanha especial, entrega do sal. Fala: isso aí para mim tanto faz, não vou pegar isso aí não, isso é bobeira. Irmão, sai do porão. Volto a dizer, no porão tem ratos. E ratos são asquerosos. O único rato talvez seja bonzinho, aquele que é domesticado, né? É o pequenininho, o hamster. Você cuida dele lá, dá comida, mais limpinho, né? E come só ração.
Aos atos da rua, anda um monte de bactéria, sujeira, come o que não presta. Deus me livre no bicho desse na sua casa. Aquele rabo comprido, aquele dente pontiagudo, coisa estranha. Não, pastor, eu gosto de ratos. Está amarrado, irmão. Esse dia eu cheguei perto do irmão, depois do jogo ele estava fedendo, parecendo um gambá. Falei, irmão, você está parecendo o mestre Splinter. Aquele rato gigante. Brincadeiras à parte, pessoal, sai do porão. Jonas desceu. Primeiro Jope, achava uma coisa bonita. Depois desceu para pegar o navio para ir para Tarsis. Agora de Tarsis, está dentro do barco, do navio, ele desce para o porão. Está lá no escuro, dormindo. Acorda, meu irmão, desperta. Sacode a poeira em nome de Jesus. Deus quer te abençoar. Diga com glória a Deus. No porão também anotei aqui que a pessoa começa a andar com pessoas estranhas, que vão levar ela a práticas estranhas. Está cedo, tá? Já vou terminar com você. Mas lembre-se do texto que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, salvo engano. Não vos enganei. Não se engana, não. Isso aqui é fato. Não é fake, não. É fato real. As más conversações corrompem o quê? Pois é. Sansão talvez tinha um bom costume, que a mãe e o pai ensinou, mas começou a andar com as filisteias, perdeu todo o bom costume. Ló, quando se apartou do seu tio, que tinha ali responsabilidade, que havia um respeito no falar, no trato de um para com o outro, foi para Sodoma e Gomorra, irmão. A coisa foi, não vou nem falar aqui, a coisa foi séria lá. Lá ele foi desrespeitado. Lá homens foram bater na porta da casa dele querendo violentá-lo. Não é violentar bater nele não, tá? Isso é que você entende. Tem criança aqui que fala linguagem alta. A decisão do Ló custou caro. Ele era homem. Mas o pessoal queria violar ele. Está na Bíblia, leia lá para você ver. Ei, queremos entrar aí. Queremos pegar você, rapaz. E o Ló se viu encurralado. Não, eu vou entregar minhas filhas. Olha que situação. Eu entrego as minhas filhas aí para vocês fazerem o que quiserem com elas. Que coisa séria. E por que isso, pastor? Atraído pela ótica da boniteza. Olha onde foi parar, nos porões. Lá começou, as meninas aprenderam coisa errada lá em Sodoma e Gomorra. Você sabe disso. Porque daí nasceram duas nações amaldiçoadas por Deus. Os amonitas e os moabitas. Quando a mãe morreu, elas embebedaram o pai e tiveram filhos com o pai. Veja o preço do distanciamento da desobediência de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E as nações sofrem até hoje, viu? Sofrem até hoje. Você vê uma galera na faixa de Gaza ali sofrendo, padecendo, desobediência lá de trás. Você vê um pessoal sofrendo lá, parte da África, o pessoal lá do Cã, que viu a nudez do pai dele. Preguei isso aqui semana, mês retrasado, que ao invés do Cã pegar um pano e cobrir o pai dele, para não ver a nudez, igual os irmãos fizeram, os irmãos não viram. Viraram de costa, o pai dele está aqui. Viraram de costa, pegaram a toalha, um pano e jogaram para cobrir o pai. O Noé. O cão não. O cão viu e saiu contando piada ainda, fazendo gracinha. Papai está lá, ó, como nasceu, como vê o mundo. E ela fez piada. Quis ser sarcástico, pagou um preço alto. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, então, estamos aqui agora, o porão, a terceira descida do querido aqui, Jonas. Agora a quarta, versículo 12. E ele lhes disse, levantai-me, Jonas 1, versículo 12. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, olha o que Jonas fala, pessoal, olhe na Bíblia aí, leia na Bíblia ou olhe para a tela. Olha
para as telas que a irmã vai colocar aí. Olha o que Jonas falou. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande o quê? Tempestade. Então Jonas reconhece que ele é o culpado do navio estar quase quebrando. De tudo estar se destruindo. Ah, pastor, então não tem solução para mim. Tem sim. Você vê que no capítulo 2, Jonas vai clamar a Deus para sair da situação difícil que ele estava. E aí ocorre a maravilha, né? Deus ordena ao animal, o animal marinho, peixe gigante. Tem pastor que fala, a baleia, ele afirma que é a baleia. Eu não vou afirmar que é a baleia. Mas aquele peixe gigante que engoliu Jonas recebe uma ordem dos céus. Cospe esse cidadão está aí no seu ventre. E aí, com a ordem de Deus, ele é cuspido na areia da praia. E dali ele vai para Nínive, prega a palavra e ganha a cidade toda para o Senhor Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está na rota certa, a vitória é certa. Levanta a mão direita e diga assim, quando eu estou na rota certa, diga a vitória é certa. Amém, pessoal? Preste atenção nisso aqui. Então, quando ele vai para o mar, significa que ele está à deriva agora, ele está perdido. Deixa eu ler com vocês rapidinho para nós concluirmos. Mateus 12, 43. Abra rapidinho. A descida dele ao mar representa isso que você vai ler comigo agora. Mateus 12, 43. Vamos ler juntos? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, lugares secos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então Jesus, quando ele cita, ele fala isso para quem estava perto dele, ele cita nesse texto aí. Então ele diz de pessoas que um dia estiveram na presença dele, um dia estavam com ele, mas decidiram por conta própria se distanciarem de Deus. A casa da pessoa que está longe de Deus fica vazia, como se estivesse ali, à venda ou disponível para alugar. E o diabo está sempre por aí buscando repouso, buscando lugar para entrar. Quando ele observa que está vazio, ele invade. Ele não paga não, ele quebra a porta e arrebenta. E diz a palavra que os últimos atos do homem ou da mulher tornam-se piores do que os primeiros. Misericórdia. Isso é estar em alto mar, à deriva, sem GPS, sem direção, sem noção para onde está indo. Que você não faça essa descida, que você não desça ao mar, que você não fique perdido à deriva. Quem está compreendendo, diga amém. E o último está aqui, no versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas, versículo 17. Jonas 1,17. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites, na onde? Nas entranhas do peixe. Olha para o pastor para a gente terminar. Isso representa o homem morto espiritualmente. O homem que está morto espiritualmente. É o último estágio. É o último estágio que a pessoa pode chegar. Eu oro para que ninguém chegue a esse estágio. Mas se chegou, você tem que fazer igual Jonas no capítulo 2. Aí que vem a maravilha de Deus, as maravilhas que Deus operou, porque aqui no versículo 1, capítulo 2, ele aí, E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Só isso aqui. Eu não vou ler toda a oração que ele fez. Ele pede perdão, ele confessa que errou. Ele fala, pai, eu fui longe, eu errei. Eu fui para o porão. Eu me escondi. Eu não cumpri o meu chamado. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. Olha para o pastor, pessoal.
Fala com Deus hoje. Eu vou orar com você agora. Pastor, o que eu faço para mudar minha vida? Eu estou num porão, pastor. Ou eu estou sendo atraído por Jope. Uma cidade bonita, lindo pôr do sol, coisas lindas eu vejo ali, mas que estão me jogando para baixo. Eu vivo deprimido, chateado, angustiado. É bonito. Eu vou de novo. Estou sempre visitando Jope. E está ficando para baixo. Eu não sei qual estágio que você está. Qual degrau que você desceu? Em qual dos degraus que você desceu? É Tarsis, que você está muito longe de Deus? É no porão, você está no escuro, está numa depressão, não quer falar com ninguém? Alguém liga, manda mensagem, você nem responde? Alguns tiram a barra de leitura? Eu já falei isso, que dá para saber se a pessoa recebeu a mensagem ou não. Dá para saber se a pessoa viu a mensagem ou não. Não respondeu porque não quis, mas ela viu a mensagem. Mas está lá num estágio de depressão, ou, sei lá, de orgulho mesmo, não quer responder. Sai dessa, pessoal. Clame igual Jonas, Senhor, me ajuda, me salva. Me tira, Pai, dessa situação difícil. E o versículo 10, vamos terminar, Jonas 2:10, é o último. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Diga glória a Deus. Então, após ele orar, depois você lê na sua casa toda a oração que ele fez, foi muito bonita, foi uma oração muito, profunda. E após ele orar com sinceridade, Deus dá um toque no peixe. Ô, peixinho, peixe. Pode cuspir aí o chiclete de baleia que está dentro de você. Cospe o Jonas. Aí o peixe vai, parecendo um chiclete. O Jonas volta para a terra. Irmão, que Deus fale mais no seu coração. Se for preciso orar hoje, ore. Se for preciso chorar, chore. Na presença de Deus. Se for preciso acertar-se com Deus, acerte-se. Porque aí você vai ver a maravilha acontecer na tua vida. Lembra aquele texto que lemos aqui por esses dias? Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Fala para quem está ao seu lado, diga, o Senhor quer fazer, quer operar maravilhas em sua vida. Amém, pessoal? Quem vai obedecer à direção de Deus para a tua vida? Diga glória a Deus. Irmão, não é aquilo que o Renato fala para você. O que eu falo, agora o que a palavra de Deus fala através de nós. Pela palavra, você está lendo comigo, está meditando. Se Deus confirmou com você aí, é o que você precisa fazer para você ser abençoado. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração. Gostaria de orar com você. Fica de pé.